Viajar de avião é pura praticidade, além da segurança e do privilégio de ter a vista que o trajeto oferece. Mas viajar sozinho de avião pela primeira vez. No vídeo de hoje conversamos com Felipe Viana, proprietário da Viana Viagens, que dará algumas dicas valiosas para quem vai viajar sozinho de avião. Desde como se preparar antes do voo até como se divertir durante a viagem. Eu sou Anselmo Santana. Bora para o vídeo e fique por dentro do assunto de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana mais uma vez no nosso canal e hoje estamos novamente com o Felipe Viana, né? Ele que é proprietário da Viana Viagens. Foi o nosso primeiro entrevistado quando a gente iniciou o canal. E é um prazer tê-lo aqui, Felipe, mais uma vez. E dessa vez iremos falar sobre dicas para se viajar sozinho de avião, né? Que a gente precisa saber quando vai viajar sozinho de avião. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Anselmo. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Felipe, o que eu preciso fazer, né, como eu vou viajar pela primeira vez de avião, quais os cuidados que eu devo ter, enfim, o que eu devo saber antes de comprar até as passagens. Então, Anselmo, eu elenquei alguns pontos que a gente pode fazer antes de comprar as passagens. Então, o primeiro ponto que eu acredito que é fundamental é a gente definir a data que vai viajar, né? Por quê? Porque se a gente não definir a data, né, e a gente acaba se perdendo até mesmo no momento de comprar. Se perdendo de que forma? Tanto do ponto de vista financeiro, como também do ponto de vista de organização, né? Porque se a gente deixar para comprar sua passagem, por exemplo, de última hora, a gente acaba pagando, por exemplo, bem mais caro do que se a gente comprar com antecedência, né? Então, o primeiro ponto é a gente definir a data, e o ideal é que a gente fique acompanhando os valores para se perceber se há alteração, se há alguma promoção, de modo com que a gente consiga economizar algo, né? Porque se a gente definir as datas e se a gente deixar para comprar em cima da hora, corre o risco de pagar um valor bastante elevado. Outro ponto importante, né, quando a gente define a data da viagem, outro ponto importante é definir também o horário que você vai comprar sua viagem, né, o horário, na verdade, do seu voo, né? E aí, por que eu estou dizendo isso, Anselmo, e demais que estão assistindo? Porque se a gente, por exemplo, vai se hospedar em algum hotel, normalmente o horário do check-in do hotel é às 14 horas. E aí, de repente, você compra sua passagem para viajar, por exemplo, de madrugada e vai chegar de manhã no seu destino final. Aí, de repente, você chega lá de 7 horas da manhã, vai ter esse tempo todo, né, esse time todo esperando para que você consiga ter acesso às dependências do seu quarto, né? Então, é importante também o horário que você vai comprar sua passagem, né? O horário em que você vai chegar no seu destino final. Obviamente que tem as exceções, quando você vai ficar na casa de um parente, por exemplo, ou de algum familiar, você pode ter essa flexibilidade de chegar ao seu destino, né? Então, esses 3 pontos: pesquisar os preços, definir a data de viagem e também definir o horário em que você vai sair e você vai chegar ao seu destino final. Muito bem, Felipe. Já com as passagens em mãos, quais os próximos passos? Então, já com as passagens em mão, na verdade, a gente agora só aguarda o voo chegar, né? Esse ponto a gente já chega no ponto crucial, né? No ponto mais importante, porque a gente já está com as passagens em mão, então agora a gente não tem muito o que se fazer. Mas o ideal é o seguinte: a gente acompanhar os voos, né? A gente recebe um localizador da companhia aérea, podemos acompanhar o voo tanto pelo aplicativo da companhia aérea, como também pelo site. E aí, por que é importante a gente acompanhar os voos? Porque pode ter alguma modificação no seu itinerário, ou até mesmo alguma modificação de horário do seu voo. Então, de repente, a companhia, você comprou sua passagem para viajar às 15 horas, e aí a companhia alterou sua viagem para você viajar às 13, né? E você chega no aeroporto, seu voo já tem ocorrido, né? Já tem ido embora.
você acaba perdendo o seu voo. Então, é importante que a gente acompanhe os voos, né, o horário do seu voo, para que não ocorra isso. Outro ponto importante, né, que consequentemente vai te ajudar, é o passageiro tentar fazer o check-in online. O check-in é um procedimento que se faz de conferência dos dados no aeroporto, né, que as companhias permitem com que você faça isso em casa, com antecedência. Normalmente com 48 horas de antecedência. Então, se a gente faz o check-in online, a gente vai saber se houve algum tipo de modificação de horário, se o seu voo foi cancelado ou se permanece tal como você comprou, no dia que você comprou. Em caso de perca de voo, o que eu devo fazer? Esse voo é remarcado? Isso, no caso, se seu voo foi alterado, o horário, e você não foi comunicado, ou então se seu voo foi cancelado, normalmente as companhias oferecem a oportunidade de você realizar essa remarcação de forma gratuita. Uhum. Então, é só você entrar em contato com a companhia aérea e você informar que perdeu o voo e explicar o motivo, e eles vão, ou então, se houve uma alteração da data da sua viagem e você não soube, né, do horário, é só você comunicar que a companhia aérea vai lhe permitir com que você faça essa remarcação de forma gratuita. No caso, a culpa sendo minha, eu tenho que pagar novamente, é isso? Se por acaso você perdeu o voo, chegou atrasado, né, perdeu o voo, a companhia não realizou nenhuma alteração no seu voo, e aí de repente você chegou no aeroporto, seu voo fechou as portas e você não pode mais embarcar, aí de fato o ônus fica para o passageiro, né, porque de fato houve esse atraso, né, foi por conta do passageiro. Então, a companhia aérea ela se isenta da responsabilidade de assumir a remarcação ou alteração da data de sua viagem de forma gratuita. Você, portanto, teria que arcar com o ônus desse prejuízo. Em caso de meu voo ter escalas, que dicas você me daria? Então, Anselmo, existe essa pergunta é interessante porque existe uma diferença entre o que é escala e o que é uma conexão. Uma escala é quando o passageiro compra uma passagem, né, está dentro do avião, por exemplo, com destino a São Paulo. Você sai de Natal com destino a São Paulo. E aí você tem uma escala em Recife. Então, a escala ela não possibilita que você desça da aeronave. O avião aterriza, normalmente para abastecer, ou então para entrar passageiros, ou então para descer, e aí você permanece dentro da aeronave sem a necessidade de você descer dela e pegar outro avião. Então, isso seria uma escala. O avião sai de Natal com destino a Recife, para lá você fica aguardando dentro do avião, e em seguida ele segue com destino a São Paulo, ao seu destino final. Então, isso seria uma escala. Conexão é quando há necessidade de você trocar de aeronave. Então, você sai de Natal para em Recife, desce do avião, aguarda um tempo por lá, e em seguida você vai pegar outra aeronave com destino a São Paulo, né? Então, isso seria uma conexão, quando há necessidade de você descer da aeronave e pegar outro avião. Então, existe essa diferença. E aí, numa escala, você não tem necessidade de descer do avião, então você não tem muito o que fazer, somente aguardar. Certo. Já numa conexão, quando existem conexões curtas, o ideal é que você permaneça aguardando o seu voo, né, para que você não perca ele. Se for uma conexão longa, então uma conexão que é 20 horas. Então, nesses casos, se você desejar, você pode ficar no aeroporto. Se não, você, de repente, pode sair do aeroporto, conhecer alguns pontos turísticos, né? De repente, sair para se divertir, fazer algo e retornar para o aeroporto com antecedência para pegar um novo voo, né? Então, o passageiro ele tem essa oportunidade também de conhecer, de repente, os pontos turísticos de um local da conexão, mas com a responsabilidade de retornar para o aeroporto no momento ideal para que não se perca o voo. A conexão rápida é mais ou menos a gente chegar na Jardinense e pegar o Guanabara ou o Agotijo, né, para ir para outra. Isso. Felipe, o que eu devo fazer para evitar ultrapassar a franquia de bagagem?
Então, Anselmo, o segredo, na verdade, é planejar. Né? O ideal é que a gente planeje o que é que deve levar. Né? Então, é sempre importante escolher os principais itens que você vai levar a bordo, para que você não pague excesso. Né? Então, de repente, você leva coisa que você nem vai utilizar na viagem. Né? Então, muitas vezes você acaba pagando o excesso de bagagem em função disso. Outra questão importante é que todos nós que compramos uma passagem aérea aqui no Brasil, nós temos direito a levar 10 quilos de bagagem de mão. Né? Então, isso aí é uma garantia que todos os passageiros têm. Se você nota que sua bagagem de mão vai ultrapassar 10 quilos, o ideal é que se compre uma franquia de bagagem maior, né, para você despachar essa bagagem de 23 quilos. O ideal também é que você compre isso com antecedência. Por quê? Porque se a gente comprar no aeroporto, a franquia de bagagem ela vai subir de forma substancial, né? O valor vai subir bastante. Então, se você nota que sua bagagem ela ultrapassou aquela quantidade, né, aquele peso que é definido, então o ideal é que você compre com antecedência sua franquia de bagagem adicional para que evite esse problema de você ter que comprar no aeroporto e também pagar mais caro. Certo. Felipe, com relação a documentos, né, que são necessários para a viagem, é uma diferença entre os voos nacionais e voos internacionais? Que documentos são esses? Sim, em voos nacionais, você pode apresentar, o passageiro pode apresentar documento oficial com foto. Vou te dar alguns exemplos. A Carteira Nacional de Habilitação, você pode levar o seu RG, o seu registro, né? Você pode levar a sua carteira de trabalho, desde que tenha foto. Você pode levar, de repente, se você for advogado, pode levar o seu registro no conselho, né? Se você for, de repente, se você tiver, por exemplo, um passaporte, você também pode levar, porque é um documento oficial. E, atualmente, as companhias já estão aceitando documentos digitais, como, por exemplo, o título de eleitor digital, né, o e-título, porque consta sua foto lá, seu documento oficial. Sua carteira nacional de habilitação também você consegue ter acesso a ela de forma digital. Então, as companhias aéreas, elas também aceitam. Em um voo internacional, a documentação é um pouco diferente, com exceção de que, se você for viajar para a América do Sul, né, para o continente em que nós ocupamos. Né? Então, aqui na América do Sul, com exceção das Guianas, você pode apresentar apenas o seu documento oficial com foto. Né? Então, você pode apresentar seu RG, sua CNH, né? O seu documento emitido nacionalmente, oficial, e você consegue ter acesso a esse país sem a necessidade de outros documentos. Se você for viajar, por exemplo, para a Europa, né, para alguns países da Europa, ou até mesmo para a América do Norte, existe a necessidade de você ter o passaporte, né? Além da América do Norte, também para o continente africano, né? Existe a necessidade de você ter o seu passaporte. Então, isso é uma questão fundamental para quem deseja viajar em voos internacionais. Né? Se for para a Europa, tem a necessidade de você apresentar, de você ter o seu passaporte. Existem países que, para além do passaporte, você precisa ter o visto. Né? Então, por exemplo, para os Estados Unidos, você precisa ter o visto para você adentrar aquele país. Não é necessário somente o passaporte. Né? E aí o visto é algo mais burocrático, porque você precisa passar por uma entrevista no consulado norte-americano, por exemplo, para poder ter acesso a essa autorização. Né? E também se atentar a outros documentos, como, por exemplo, um seguro viagem, muito importante para você fazer uma viagem internacional. Então, são documentos importantes que o país exige para você entrar, por exemplo. A sua carteira nacional de vacinação é importante também que esteja em dia, porque muitos países ainda estão exigindo, por exemplo, vacinação completa contra a Covid,
ou mesmo contra a febre amarela. Então, esse ponto é muito importante, né? Também é importante que você tenha o local onde você vai ficar, né? Porque não basta você ter suas passagens, o país também quer saber onde você vai permanecer, a quantidade de dias que você vai permanecer. Então, esses documentos, eles são muito importantes e caros no momento em que você vai realizar uma viagem tanto nacional quanto internacional. Com relação à vestimenta, Felipe, a roupa, como escolher assim, as melhores roupas, acessórios, enfim, o que eu devo usar a bordo? Com relação à vestimenta, na verdade, não existe um padrão a ser seguido. Se você chegar no aeroporto, você vai notar que existem várias pessoas vestidas de diversas formas. Né? Na verdade, você se veste da forma como você se sentir melhor, né? Você se sentir bem. Então, se você vai para um local quente, é ideal que você, né, se vista da forma como você vai se sentir bem, né? Mas sempre pensando no seguinte, que dentro do avião faz muito frio, né? Faz frio. Então, você pode, de repente, usar um casaco, levar um casaco, alguma coisa nesse sentido, de modo com que você não se sinta tão frio. Se você for uma pessoa daquelas que sentem muito frio, né? É importante que você leve um casaco, né? Vá de calça, vá de tênis, para que você não sinta tanto incômodo, né? Se você for aquelas pessoas que sentem bastante calor, né? Popularmente dizendo aquelas pessoas calorentas, né? O ideal é que você se vista da forma como você vai se sentir bem, né? Com a roupa leve, com uma roupa tranquila, você pode ir de sandália, se desejar. Não existe exatamente um padrão que você deve seguir no momento de viajar. Tem um amigo meu que, a outra vez que ele viajou para São Paulo, foi com muita roupa, viu, Felipe? Até casaco, tênis, acho que ele não botou 2 calças porque não coube. Foi vestido com esse monte de roupa. Não sei se era para diminuir o peso da mala, pode? Tem gente que usa dessa artimanha, né, dessa estratégia para evitar pagar o excesso de bagagem. Né? Então, chega lá no aeroporto, vê que vai pagar o excesso de bagagem, corre para o banheiro, veste vários casacos, né, para retirar o peso da bagagem, veste para poder passar lá e não pagar nenhuma taxa a mais, nenhuma taxa adicional. Então, tem muita gente que faz isso. Mas o ideal, de fato, é que o passageiro ele se vista da forma como ele vai achar melhor, né? Como ele vai se sentir bem no momento de viajar. Felipe, eu sei que você não é psicólogo, ou pelo menos eu acho que não, né? Não fez psicologia, né? Mas que dica você me daria, por exemplo, eu tenho medo de viajar de avião, quais as dicas para amenizar esse medo? Nunca viajei, é a primeira vez. Então, a primeira questão que devemos saber, que é até um clichê, né? É que o avião é um dos meios de transporte, né? Se não for o mais seguro, é um dos mais seguros. Eu estava lendo recentemente que o avião só perde em nível de segurança para um elevador, né? Se você vai subindo e descendo, é muito difícil ter um acidente de elevador, tão quanto de um avião. Então, o avião é um dos meios de transporte, é o meio de transporte mais seguro que existe. Então, centenas de vezes mais difícil você sofrer um acidente de avião do que você sofrer um acidente de automóvel. Né? Existe essa questão da segurança de uma aeronave. É muito difícil, né? Se tem um acidente da aeronave. Atualmente é quase que, não vou dizer que é impossível, né? Mas é quase que a probabilidade é muito pequena. Então, o ideal é que, se você tem se você tem medo de viajar de avião em função de algum trauma que você teve, por exemplo, você já viajou de avião, mas teve medo de alguma turbulência que houve, ou se você tem medo de altura, né, isso permite com que você tenha um gatilho para que você tenha medo de viajar, você rememorar que a aeronave é um transporte seguro, é o mais seguro que a gente tem para se transportar. Se o seu problema for, de fato, traumático, que você tem ansiedade, que você tem taquicardia, que você tem algum problema no coração de repente,
se você tem alguma patologia com relação ao medo de viajar, o ideal é que procure um profissional, né, para que um psicólogo, de repente, possa te auxiliar. Se não, o passageiro pode ir tranquilo, sem medo, né? É importante também algumas dicas com relação à alimentação para viajar, como, por exemplo, não consumir comidas gordurosas, né? Ou bebidas alcoólicas, de forma com que você, de repente, pode se sentir mal em algum momento do voo. É importante também, de repente, que você não faça o consumo de cafeína. Se seu voo for longo, por exemplo, você vai passar muito tempo acordado, né? Pode ser que isso lhe prejudique, que essa sua ansiedade aumente e lhe tire o sono. Então, essas seriam algumas dicas, né? Tanto do ponto de vista com relação ao seu organismo, da sua alimentação, evitar comidas gordurosas, bebidas alcoólicas, algo que lhe afete do ponto de vista do seu organismo, como também compreender que a aeronave, que o avião é um meio de transporte muito seguro, né? Mais seguro, é a forma mais segura que a gente tem para se chegar a um determinado destino, e que, se comparado a um carro, um veículo, a um ônibus, não tem comparação, né? Muito mais seguro, a forma mais segura da gente viajar. Se o seu problema for alguma coisa relacionada a uma patologia, alguma doença, o ideal é que se procure a ajuda de um profissional. Se não, seguir esses passos que você vai ser muito feliz durante o seu percurso e também durante o momento em que você chegar ao seu destino final. Felipe, agora falando um pouco da Via nas viagens, você tem disponibilidade, por exemplo, de algum pacote, alguma promoção para quem quer viajar para o Carnaval? Por exemplo, eu estou aqui em Caicó, eu quero curtir o Carnaval em Salvador, ou em Recife, enfim, São Paulo. Como é que está a questão das passagens aí? Né? E outra, é só passagem aérea que vocês vendem ou também passagem de ônibus? Não? Então, Anselmo, nós também oferecemos hospedagem, né? Nós oferecemos também passagens aéreas e também oferecemos pacotes e também passagem de ônibus, né? De repente você não quer viajar de avião, você pode ir de ônibus. Obviamente que não são todos os trechos, né? Aqui dentro do RN é mais complicado, né? Passagem de ônibus. Mas se você deseja, por exemplo, viajar de Natal para São Paulo, de ônibus, ou retornar de lá para cá, né, de João Pessoa, Campina Grande, Patos, nós também oferecemos passagem de ônibus. A hospedagem da mesma forma, né? E a hospedagem também segue a mesma lógica da passagem de avião. É sempre importante comprar sua hospedagem o quanto antes para que você tenha uma variedade, né, que você possa também escolher, como também uma opção de mais preços que você pode escolher, né? Depende do seu gosto. Então, a Aviana Viagens, ela oferece tanto o serviço de hospedagem, como do serviço aéreo, o serviço terrestre, né, com passagens de ônibus, e também de pacotes de viagem, né? Então, se você quiser um pacote personalizado, eu preciso somente das passagens aéreas, nós conseguimos, né? A gente é especialista em conseguir as passagens. A gente precisa somente do hotel, também fazemos esse serviço, né? Então, a gente está disponível para atender, né, para auxiliar os passageiros, os clientes, da melhor forma que eles desejarem e também da melhor forma que a gente possa ajudar. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, bem como também no comentário, né, nos comentários afixados, o link, né, que você pode falar com o Felipe, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. Felipe, fique à vontade para dizer onde fica a Aviana Viagem, como chegar até você, e o espaço está aberto para as suas considerações finais. Então, pessoal, a Aviana Viagens, ela fica situada no bairro Vila do Príncipe, em Caicó, no Rio Grande do Norte. Né? Nós estamos já atuando há vários anos no mercado, né? A gente já está nesse trabalho, nesse ramo já há bastante tempo, e quem desejar pode nos procurar, né, no bairro Vila do Príncipe, em Caicó, na Rua Geraldo Faustino dos Santos,
34, tem a identificação aqui na nossa frente do estabelecimento, que vocês serão muito bem recebidos, né? Então, nós oferecemos o serviço de passagens aéreas, mas também oferecemos o serviço de transporte terrestre com ônibus e também o serviço de hospedagens e pacotes de viagens, né? Então, pode nos procurar, o nosso contato do WhatsApp, se por acaso precisar, né? Ou então nos ligar, e estaremos prontos para atendê-los, né? Pode entrar em contato através do número DDD 84 9656 9359. Pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é este número, por meio de mensagens de texto, ou mesmo pode ligar se desejar. Se desejar também, nós temos nossas redes sociais que vocês podem acompanhar, né? O @Viana Viagens no Instagram e no Facebook. Só colocar Viana Viagens que vocês vão encontrar nossas páginas, né? Então, vocês podem entrar em contato conosco tanto pelo número do WhatsApp, como também por meio das redes sociais.